Olá pessoal, professor Valderedo Júnior aqui para gravar uma aula de revisão com vocês. Essa aula ela vai ser destinada para os nossos alunos da terceira série do ensino médio aqui do Instituto Vera Cruz, a unidade de Patos. Muito bem, nós vamos falar agora sobre a filosofia clássica. A filosofia clássica que recebe esse nome justamente porque ela se dá no período clássico da história da Grécia Antiga. E três filósofos eles ganham o destaque, nesse período, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Porém, nessa nossa aula nós iremos revisar apenas a filosofia socrática. Só sei que nada sei é uma das frases mais famosas de toda a filosofia. E isso certamente se dá porque Sócrates, que é considerado o pai da filosofia ocidental, é quem vai, digamos assim, eternizar, dentro das discussões, dos estudos de filosofia, essa expressão. Vamos tentar entender um pouco mais sobre Sócrates e o seu pensamento, levando em consideração aí uma frase socrática em que ele vai dizer: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. O que essa frase de Sócrates nos transmite? O que Sócrates queria dizer com sabedoria é saber os limites da sua própria ignorância. É justamente o fato de entender que você não sabe de tudo, que não há ninguém, nenhum ser humano, que ele tenha a capacidade de saber de tudo. Aí a gente lembra um pouquinho lá de um pré-socrático chamado Pitágoras, onde certa vez chamaram Pitágoras de sábio, de certa maneira atribuindo a ele o fato de saber tudo, e Pitágoras vai dizer: olha, eu sou um amante da sabedoria, eu sou um filósofo, e o conhecimento pleno e total das coisas não pertence aos homens, pertence aos deuses, pensaria então o nosso filósofo pré-socrático Pitágoras. Partindo dessa ideia, influenciado também um pouco sobre o pensamento daqueles que vieram antes dele, o Sócrates vai então entender que é sábio o homem que entende que ele tem limitações, que seu conhecimento, ele não é um conhecimento acabado, pronto. O conhecimento ele seria uma espécie de verdade progressiva, ou seja, a cada momento, a cada instante, a cada situação é possível sim aprender mais, saber mais, conhecer mais, basta estar aberto para as inúmeras possibilidades. Para a gente poder lembrar como começa essa jornada socrática na sua filosofia, nós devemos levar em consideração também um ponto. Veja, a grande diferença entre o pensamento pré-socrático e o pensamento clássico, ele inicia-se justamente na figura de Sócrates, quando Sócrates vai iniciar o que nós chamamos de pensamento filosófico antropocêntrico, ou seja, uma filosofia antropocêntrica, que tem como objetivo estudar o homem e seus comportamentos. Então a filosofia socrática, ela não busca, de certo modo, ter a mesma preocupação que os seus antecessores. Por exemplo, de onde viemos. A filosofia socrática ela está pautada em outra problemática. A problemática seria: como devo viver? Como devo agir? Como ser um bom cidadão na polis, na cidade? Lembrando que o Sócrates vai ser um cidadão de Atenas, então ele está preocupado com aquilo que nós vamos, ou com que o cidadão, ou com que aquele ateniense iria fazer das suas escolhas, das suas ações e da sua própria vida, E aí nós devemos lembrar rapidamente aqui desse momento, Conta-se que em certo dia teria Querefonte, que era amigo de Sócrates, ido até o templo, até o oráculo na cidade de Delfos, oráculo esse dedicado ao deus Apolo, e lá ele teria consultado a pitonisa, Essa pitonisa, ela dava algumas informações, algumas adivinhações, algumas premonições, e uma das, revelações que essa pitonisa teria feito ao amigo de Sócrates, ao Querefonte, era de que Sócrates seria o homem mais sábio que existia na cidade de Atenas. Era o grego mais sábio até então. E Querefonte foi até Sócrates trazer, ou melhor, levar essa informação para ele. Ao chegar lá, ao se deparar com Sócrates e contar aquela informação, Sócrates teria então ido até o oráculo para saber justamente se de fato era como a pitonisa havia falado. E detalhe interessante,
Quando Sócrates chega às portas do oráculo de Delfos, ele vê algo escrito na porta que vai mudar totalmente a sua vida e a sua percepção. Na porta do oráculo de Delfos estava escrito: conhece a ti mesmo, ou conhece-te a ti mesmo, como algumas inscrições elas representam nos estudos que nós fazemos. Esse conhecer a si mesmo vai ser a base de todo o pensamento e de toda a filosofia socrática. Ou seja, se eu tenho a preocupação de como devo viver, diria Sócrates, para que você saiba como você deve viver, você tem que conhecer a si mesmo. Levando em consideração, que todas essas afirmações que nós fazemos em relação a Sócrates é uma interpretação de suas ideias, daquilo que Platão deixou escrito do pensamento socrático, uma vez que Sócrates, ele mesmo não deixou absolutamente nada escrito, certo? Entre as conclusões que o Sócrates vai ter dentro das suas investigações, a investigação socrática começa a partir desse momento em que ele entende que é necessário que ele faça uma autoanálise, ele reflita sobre si mesmo, sobre suas ações. Diria Sócrates que uma voz interior, uma daimon, teria assim a função, ou passou a ter a função de instruir Sócrates a fazer, ou melhor, instruir Sócrates aquilo que ele não deveria fazer, as ações nas quais ele deveria evitar, e dessa maneira ele se construir enquanto uma pessoa bem melhor. As conclusões que Sócrates vai ter logo de início na sua pesquisa socrática é, primeiro, aqueles que pensam saber, na verdade de nada sabem. A cada conhecimento obtido, uma nova ignorância surge. E aí voltamos àquela frase inicial: só sei que nada sei. Lógico que essa ideia do só sei que nada sei, ela parece ser paradoxal, mas o Sócrates não está querendo dizer que ele não sabe de nada. Até porque quando ele diz só sei que nada sei, ele já está afirmando que sabe de alguma coisa. Então entenda essa frase na profundidade de que Sócrates entendia os limites da sua ignorância. Sócrates entendia que ele não sabia de tudo. E o fato dele não saber de tudo já o capacitava, já o colocava em uma situação confortável. E que situação é essa? A situação de alguém que está apto e aberto para aprender aquilo que não se sabe. Dito isto, nós devemos lembrar da dialética socrática, o método que Sócrates vai utilizar para poder aperfeiçoar o seu conhecimento e fazer também os seus interlocutores aperfeiçoarem esse conhecimento. Essa dialética, que nada mais é do que o próprio diálogo, ela se dava nessas etapas, como vocês estão vendo aqui. Nós tínhamos então Sócrates e as pessoas que se aproximavam dele para conversar, ou seja, um interlocutor, e ali tinha a exortação. Aquele interlocutor ia explanar suas ideias. Depois de ideias explanadas, Sócrates começava a fazer algumas indagações. E depois dessas indagações, ele aplicava a sua ironia, que não tinha como objetivo ridicularizar o seu oponente, ou o seu interlocutor. Na verdade, o objetivo da ironia era mostrar justamente as contradições que existiam entre a exortação, ou seja, a explicação do seu interlocutor, e as respostas dadas às indagações que Sócrates havia feito. Aí Sócrates mostrava ali justamente o contraponto na sua visão. Um detalhe muito importante é a expressão maiêutica. Quando Sócrates ele percebia que o seu interlocutor não tinha um conhecimento aprofundado, ou na verdade as opiniões eram apenas superficiais, Sócrates então aplicava o método maiêutico, que nada mais era do que, uma vez questionado sobre, por exemplo, o que seria justiça, ele voltaria essa pergunta, ou melhor, ele buscaria fazer com que seu interlocutor refletisse sobre sua própria pergunta. Vamos dar um exemplo muito claro, para deixar a coisa mais transparente. Vamos supor que alguém chegasse para Sócrates e perguntasse: Sócrates, você acha a cidade de Atenas uma cidade justa? O método maiêutico socrático levaria ele
a fazer a seguinte pergunta: antes de eu lhe responder isso, me responda o que é justiça. Porque, veja, talvez a visão de Sócrates sobre justiça seria diferente da seu interlocutor. E assim vai. Um exemplo que vez ou outra acontece é quando o aluno chega para mim e me pergunta: professor, o que é que eu preciso fazer para ser feliz? E eu, utilizando o método socrático, eu digo: antes de eu lhe responder isso, me responda o que é felicidade para você. Então entenda que o objetivo de Sócrates não era em si responder ao seu interlocutor. O objetivo de Sócrates era fazer com que seu interlocutor refletisse sobre as suas ideias, sobre os seus pensamentos. A ética socrática, gente, ela é baseada justamente na busca da virtude do bem. Sócrates buscava, justamente compreender e fazer os seus, digamos assim, os seus alunos entenderem. Lembrando que dentre esses alunos há a figura de Platão, que vai ser estudado nas nossas próximas aulas. E o Sócrates fazia com que seus alunos entendessem o que é a coragem, o que é a justiça, o que é a amizade, o que é o amor, Nós poderíamos aí ver, por exemplo, na cultura grega, amor teria 3 expressões diferentes. Nós temos o amor ágape, temos o amor filia ou filéu, temos o amor eros, Então, para Platão, o amor é eros, eros é desejo, você ama aquilo que você deseja. Então, veja que mais na frente os interlocutores e os alunos de Sócrates vão entender essa ideia, esse pensamento socrático a partir das instruções que Sócrates assim passava. Que, na verdade, talvez nós poderíamos, talvez não, certamente, vamos deixar a coisa bem clara, nós poderíamos dizer que talvez não, certamente, o ensinamento de Sócrates mais valioso, o que Sócrates ensinou de verdade, ou a maior contribuição socrática para seus alunos, talvez tenha sido o fato de não ter ensinado nada que fosse meramente sua própria opinião. E pelo contrário, ele levou o aluno a pensar e a refletir sobre as suas ideias, seus conceitos e as suas interpretações. E para a gente ver as questões centrais aqui, caminhando para a nossa finalização, estaria então Sócrates dentro dessas questões centrais, e ele joga o ateniense: como os homens devem agir, O que é correto fazer, como devemos nos portar como cidadãos, e também quais devem ser os caminhos para se governar a cidade. Todas essas questões são pautas morais, são pautas éticas, e como eu disse para vocês, Sócrates ele é um filósofo da filosofia que a gente chama de antropológica ou antropocêntrica também. O homem passa a ser o objeto de estudo e não mais a natureza, como pensavam os pré-socráticos. Então chega o Sócrates dizendo o seguinte, as ideias finais. Os atenienses respondiam sem pensar, repetiam, e detalhe, esse pensar, a gente está falando de um pensar mais reflexivo, mais bem elaborado, certo? Até porque pensar é uma coisa inata ao ser humano. Eles repetiam os ensinamentos da infância, cada um também tinha sua própria interpretação. Então o conhecimento, segundo Sócrates, que os atenienses apresentavam, era um conhecimento muito raso, muito superficial e na maioria das vezes um conhecimento muito banal. Interpretaria então Sócrates: somente aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins da sua ação. Outro pensamento: apenas o ignorante é incapaz da virtude, pois quem sabe o que é bem, não poderá deixar de agir de forma virtuosa. Veja, o Sócrates ele é um cara tão otimista em relação à possibilidade de se construir um conhecimento sólido, que o Sócrates chega a dizer que as pessoas que cometem erros e equívocos, ou, por exemplo, elas praticam algum mal a elas mesmas ou a outros, é justamente porque elas não sabem ainda o que seria a virtude, como, por exemplo, a justiça. Como elas não sabem o que é a justiça, elas acabam agindo de forma injusta. Como elas não sabem o que é o amor, elas acabam, de certa maneira, não amando de fato e apenas vivendo uma paixão
uma paixão muito supérflua. Para nós finalizarmos, gente, o julgamento de Sócrates. E esse é um dos momentos mais clássicos, né? A própria democracia, ela demonstra aqui um lado também bastante obscuro. No julgamento de Sócrates estavam ali cerca de 500 pessoas, onde 280 pessoas condenaram Sócrates por 2 tipos de crime. O primeiro, na verdade 3, seria não acreditar nos deuses da mitologia grega, criar outros deuses e corromper os jovens atenienses. Vale lembrar que o promotor, muita gente esquece, o promotor de acusação de Sócrates, está descrito lá no livro Apologia a Sócrates, era nada mais nada menos do que Meleto. E não confunda com a cidade de Mileto. Meleto era o promotor que participou nesse momento da acusação de Sócrates e acabou conseguindo a sua condenação, né? Para a gente finalizar, esse é o último parágrafo da obra Apologia a Sócrates. E as últimas palavras de Sócrates são palavras bastante emblemáticas. Quando ele se despede ali dos seus alunos, da sua esposa, dos filhos, ele diz: bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte e vós para a vida. Quem segue o melhor rumo, se vós, é segredo para todos, menos para Deus. Sócrates, ele defendia a verdade única, ele acreditava na existência de um Deus, não uma série de deuses como existia na mitologia, mas um Deus único capaz de criar e de manter o universo e as coisas. E este Sócrates acaba dando a sua própria vida pelas verdades nas quais ele defendia. Esse é um gesto muito nobre. Alguém que dá a própria vida pelas verdades que defende, mostra que nem a própria morte pode colocar um fim nas suas ideias, desde que essas ideias elas sejam verdades. A verdade socrática, ela permanece. Nós somos muito influenciados ainda pelo seu pensamento e vemos a importância de ter uma moral e uma ética que condiza com a nossa realidade social e tudo mais. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um forte abraço e até a próxima.